dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é conhecido como dia de Pentecostes, por isso, provavelmente, eles anteciparam o capítulo aqui que nós estamos estudando do Evangelho de João, para poder coincidir com essa data, né? Que o tema da nossa lição é a promessa do Espírito Santo, dia 8 de junho de 2025. Graças a Deus, segundo domingo do mês de junho. Eu quero aqui enviar um abraço ao nosso pastor dessa igreja, o pastor Paulo Freire, sua família, sua casa, todos os nossos irmãos da nossa diretoria, e aqui ao pastor Nestor e todos os superintendentes de escola bíblica dominical e pastor Isaías Queiroz, todos os professores de escola bíblica dominical. Graças a Deus, eu entendo que essa é uma das lições mais relevantes que temos, a lição de número 10, a promessa do Espírito Santo. E vamos aguardar um pouquinho, irmão, um probleminha técnico, já vai ser solucionado, e aí a gente dá continuidade. Bom, o nosso textual, então, está aqui no Evangelho de João. Como eu disse, nós estamos estudando o Evangelho de João, e o capítulo 20, versículo 22, é o textuário dessa manhã, que fala sobre... E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é o momento que o Senhor Jesus já ressuscitou e vai ministrar, vai assoprar sobre os discípulos o Espírito Santo. A verdade prática declara: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Graças a Deus. A promessa do Senhor Jesus, que Ele enviaria o Espírito Santo, começa lá em João 14. E em João capítulo 20, Ele assopra o Espírito Santo. E em Atos 2, ocorre o revestimento de poder. E Pedro, no seu discurso em Atos capítulo 2, versículo de número 39, ele deixa uma mensagem de que o revestimento de poder, diferentemente do que os cessacionistas declaram, cessacionistas são aquelas pessoas que acham que o batismo no Espírito Santo cessou, que os dons espirituais cessou. Então, hoje tem dois tipos de cessacionistas. Uns que aceitam, porém não plenamente, e outros que acham que cessou literalmente. Nós temos essas duas linhas nas igrejas chamadas reformadas. Mas eles ignoram o capítulo 2 de Atos, versículo de número 39. Olha só o que diz Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Então, Pedro está falando há 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, no cenáculo, ele diz para aquele povo que estava tendo aquela experiência do batismo no Espírito Santo ou do revestimento de poder. Aí Pedro diz, essa promessa, que promessa é essa? A promessa do Pai. O Senhor Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês vão ser revestidos de poder. Revestimento significa o quê? A pessoa já está vestida, vai ser revestida. Então, ele inicia dizendo, porque a promessa diz respeito a vós. Quem é esse vós? Os judeus que estavam lá 2000 anos atrás em Jerusalém, participando desse momento em que ocorreu o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo. Então, aquela promessa dizia respeito àqueles discípulos, àqueles irmãos, 120 crentes que estavam lá no cenáculo. Segundo, ele avança um pouquinho, ele disse assim,
a vossos filhos. Bom, então ele está falando da próxima geração, ou dos descendentes daquelas pessoas que estavam presentes. Então, olha só, a promessa diz respeito àquelas pessoas que há 2000 anos atrás estavam ali no cenáculo, mas também dizia respeito aos descendentes deles, a vossos filhos. E aí ele vai usar algo muito bonito, porque ele quebra as barreiras geográficas. Porque como Jesus falou ficar em Jerusalém, é possível que alguém entendesse que para receber o poder de Deus, teria que estar em Jerusalém. Mas ele quebra essa fronteira geográfica, essas barreiras geopolíticas, quando ele diz assim, e a todos os que estão longe. Já é, olha só, então, ó, aqueles judeus que estavam ali, aos descendentes, agora todos os que estão longe, eles estavam na província da Judéia. Então ele está se referindo à província de Samaria, à província da Galileia, a Decápolis, a Itureia, a Pérea, e até chegar a nós, a todos que estão longe. Então ele quebra toda barreira geográfica e fecha a ideia de uma atemporalidade extraordinária, porque ele fecha dizendo, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu pergunto para você que está me ouvindo nessa manhã, você foi chamado por Deus? Você foi chamado por Deus? Se você foi, essa promessa é para você também. O revestimento de poder é para você também. Porque a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Portanto, não se sustenta a tese cessacionista de que os dons espirituais cessaram. Não cessaram, porque a promessa do Pai é atemporal. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Glória a Deus por isso. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, depois capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, capítulo 20, versículo 21 e 22, eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé e vou pedir para você abrir sua Bíblia, porque nós estamos tendo problemas técnicos e não está passando os slides. Então abra sua Bíblia e vamos, ou a lição da Escola Bíblica Dominical, agora parece que conseguiu lá, irmão. Vamos ver se agora, para que os irmãos que estão de maneira online possam dar continuidade, né? Vamos ver se eles conseguem. Bom, então, primeiro versículo, vamos voltar aí. João 14, versículo 16. Vamos ler todos juntos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Oremos. Pai Santo, Deus maravilhoso, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais clamamos por Ti nessa manhã abençoada. Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos capacita, faz-nos crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Abençoa cada família, cada irmão, cada pessoa que abre o coração para acolher a Tua santa e divina palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pelo primeiro dia da semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Então, a nossa aula é a promessa do Espírito Santo, e o nosso textuário está em João, capítulo 20, versículo 22. Lembrando que esse trimestre nós estivemos estudando, então, o Evangelho de João. E o textuário diz: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O contexto do nosso textuário está no capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 19 a 31, quando o Senhor Jesus apareceu aos 11 discípulos, após a sua ressurreição, na tarde do primeiro dia da semana. É isso que você lê no capítulo 20 do Evangelho de João. Você pode acompanhar aí, olha, capítulo 20, versículo 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Glória a Deus. Então, irmãos, é no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, mas na parte da tarde, porque Jesus ressuscitou logo nos primeiros raios do primeiro dia, e aqui está dizendo que foi na tarde, no primeiro dia da semana. O Espírito Santo é uma pessoa que nos convence, nos regenera e nos enche de poder para a obra da evangelização. Graças a Deus. Então, olha, é a pessoa do Espírito Santo que opera em nós a regeneração. Então, quando você aceita Jesus, é porque o Espírito Santo já tocou em você, já te convenceu do pecado, da justiça, das coisas do mundo. Então, houve a regeneração, que é o novo nascimento, operado pela pessoa do Espírito Santo. Num segundo momento, você pode ser batizado no Espírito Santo, ou seja, revestido de poder, graças a Deus. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é importante nós compreendermos, porque Jesus é uma pessoa, e Jesus disse que ele voltaria ao Pai e enviaria um outro. Esse outro, allos, no grego, é uma pessoa da mesma natureza de Jesus. Tem a mesma natureza divina. Então ele deixa uma outra pessoa para que governasse a igreja. Jesus deixou claramente, que ele chama os seus discípulos de filhinhos. Vós, filhinhos, vos guardo do mundo. Filhinhos, ele usa essa expressão. E aí ele usa a seguinte denominação para a pessoa do Espírito Santo:
não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. Então nós não somos órfãos, porque nós temos o Consolador, a pessoa do Espírito Santo, graças a Deus. E aí ele inicia o versículo, e havendo dito isso, assoprou sobre eles. E a hora que fala de assopro, a gente lembra de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde Deus outorga ao homem o dom da vida. Então ele sopra sobre o homem. E agora Jesus sopra, dando início à igreja. Olha que interessante a analogia. Então, Deus transmitiu a vida aos homens, soprando neles algo de si mesmo. Foi o sopro de Deus, é isso que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. O Senhor Jesus também assoprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Essa presença vai ser ampliada no dia de Pentecostes, quando ocorre o revestimento de poder, conforme a promessa do Pai. Olha só o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais, não é mais vestidos, agora é revestidos. Então, a promessa do Espírito Santo, a partir de João 14, é o momento em que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. E no capítulo 20, o nosso texto áureo, Jesus assopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Olha aqui que coisa. E aí, a partir desse momento, então, o Espírito Santo regenera eles mudam de vida. Pedro é um dos que muda de vida. Uma coisa é Pedro antes da crucificação. Ele até nega Jesus. Os demais discípulos tudo fogem. Outra coisa é depois da ressurreição, quando Jesus assopra o Espírito Santo sobre eles. Muda a perspectiva, a cosmovisão. E vamos então entender os termos. O batismo no Espírito Santo é a promessa do Pai. Está aí, ó, de ser revestidos. Revestimento é o batismo no Espírito Santo. Ou então o termo cheio do Espírito Santo. Mas olha só, a promessa do Pai, esse seria o termo mais adequado. Às vezes eu escuto alguns irmãos dizendo, o irmão já recebeu o selo? Ele está confundindo, irmão. Selo, claro, todo mundo quando aceita Jesus é selado. Todo mundo ao confessar a Jesus recebeu o Espírito Santo. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, só quem tiver o selo do Espírito é que será arrebatado. Então, quando se aceita Jesus de todo o coração e ocorre um novo nascimento, aquela pessoa foi selada, ela tem o Espírito Santo. Agora, ela não foi batizada, aí é a promessa do Pai. Então, uma coisa é a promessa, outra coisa é o selo. É que às vezes a gente ouve irmãos na simplicidade, o irmão já foi selado? E na verdade ele quer perguntar o seguinte, o irmão já foi batizado no Espírito Santo? Só que ele fala, o irmão já foi selado? Claro que já foi. Agora, talvez ele não tenha sido ainda revestido de poder. Aí eu estou falando da promessa do Pai. Então, selo é quando você confessa Jesus, nasceu de novo, tem o selo. Agora, pode ser que ele ainda não seja revestido do Espírito Santo. Então, a pergunta correta não é, o irmão já foi selado? Claro que ele já foi. A pergunta correta é, o irmão já recebeu a promessa do Pai? O irmão já foi batizado no Espírito Santo? O irmão já foi revestido do poder? Aí sim, seria correto a colocação. Muito bem. Normalmente quem faz isso é porque não conhece a Bíblia, né, irmão? É aquela simplicidade, né? Em João capítulo 20, versículo 22, então, o Senhor Jesus assoprou sobre os seus discípulos o quê? A presença regeneradora do Espírito Santo. A sua nova vida no Cristo ressurreto. A partir daquele momento, então, eles recebem o selo do Senhor
e passam a viver em novidade de vida, muito similar ao que Paulo fala no capítulo 2, aliás, no capítulo 5, na segunda carta de Paulo, versículo 17, quando ele diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é, porque foi regenerado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sua novidade de vida se dá com o selo do Espírito, com a presença do Espírito Santo na vida da pessoa que confessa o Senhor Jesus. Então esse ato do Senhor de soprar não foi o batismo no Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo, a regeneração, o poder regenerador do Espírito, mas o batismo, o revestimento de poder, vai se dar lá em Atos capítulo 2. Aí sim ocorre o revestimento de poder no dia de Pentecoste. O ato do Senhor Jesus, ao soprar o Espírito Santo sobre os seus discípulos, possui vários significados. Muitos teólogos falam sobre esse assunto. Nós vamos compreender alguns aspectos. Primeiro, embora o ato de assoprar seja um ato simbólico, porque ele assoprou, tem um simbolismo, o símbolo do Espírito como sendo o assopro de Deus, o hálito de Deus, nessa perspectiva, um vento impetuoso que enche a casa. Então, há um símbolo aí. Porém, não se pode pensar apenas em símbolo. Por quê? Porque vai além de um símbolo. Não foi simplesmente um ato simbólico de assoprar o Espírito Santo. Como nós sabemos que não se trata apenas de um ato simbólico? Por causa do versículo seguinte. Se você ler o versículo seguinte, que está aqui no versículo 23, olha só o que Jesus diz. Depois de soprar o Espírito Santo, ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiveres, lhes serão retidos. Isso aí é uma autoridade que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Então não pode ser um ato simbólico apenas. Mas isso também é importante, porque tem gente que pensa que Jesus só deu essa autoridade para Pedro, com base em Mateus 16, quando Jesus também diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão. E aí também aparece esse versículo. E aí muita gente acha que essa palavra só foi para Pedro. Não foi. Essa é uma palavra que foi dada a todos os discípulos de Jesus. Não há exclusividade de Pedro. E aí, muitas pessoas com uma tradição religiosa recepcionaram a ideia que Pedro tem a chave para perdoar ou não perdoar. E não, isso foi dado a todos os discípulos. Está aí, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Mas nós temos que pensar ainda, por que não pode ser apenas um elemento simbólico? Porque nós temos que levar em conta a gramática grega, os tempos verbais gregos, chamado aoristos, que existem no texto original, faz com que esse ato seja mais que um símbolo. Não se trata apenas, então, de um símbolo, embora ele tenha um aspecto simbólico também. 2, nessa ocasião, o Senhor Jesus teria transmitido aos seus discípulos a presença regeneradora e santificadora do Espírito Santo, ou seja, o penhor do Espírito, graças a Deus. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo, não haveria igreja. Imagina que as pessoas suportariam as perseguições, o assédio que sofreram os primeiros cristãos, só mesmo a atuação da pessoa do Espírito Santo. E ainda hoje, se não fosse o Espírito Santo, a igreja seria um clube,
seria um clube cheio de partidarismo, mas graças a Deus, que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo da promessa, que é Senhor e guia da igreja, e que mantém o povo de Deus em uma vida de santificação. É o Espírito Santo que faz isso. Então, nessa ocasião, ocorreu o penhor do Espírito, embora não os dons plenos do Espírito, porque isso vai se concretizar pós revestimento de poder, pós o batismo no Espírito Santo. Terceiro, esse versículo, que é o que nós estamos observando, o nosso texto áureo de João 20, 22, envolve uma questão de quantidade, de intensidade. Houve então uma doação do Espírito preliminarmente, que era a promessa e a garantia de que seria concretizada aquela doação mais completa, quando? No dia de Pentecoste, após Jesus ser glorificado. Então Jesus subiu ao céu em glória, e em Atos capítulo 2, o que aconteceu? De repente, nós cantamos aqui, de repente um vento impetuoso encheu a casa daqueles que estavam reunidos, orando, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e viram como chamas de fogo, línguas de fogo sobre eles, e eles magnificavam a Deus com línguas espirituais ou línguas estranhas. Então, olha, houve uma doação preliminar com assopro, que é a regeneração na vida daqueles discípulos. E posteriormente, o revestimento. Eles já estavam vestidos, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Agora em Atos 2, eles serão revestidos. Glória a Deus. Então essa doação do Espírito Santo em seu total poder. Aliás, se você ler capítulo 2, que fala, o capítulo 1, que fala recebereis poder. Abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Com que objetivo? Ser testemunha. Então, a virtude é a palavra dinamos, a palavra grega, que significa, de onde vem o termo moderno, dinamite. É a mesma palavra dinamos, dinâmica. Então, poder, virtude, autoridade. E aqui o Senhor diz, mas recebereis poder para ser testemunha. Glória a Deus. É fundamental que o missionário seja batizado no Espírito Santo. É fundamental que todas as pessoas que querem fazer missões urbanas sejam cheias do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Para você ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser revestido de poder. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para você ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus. Então, nós lemos Lucas 24, vocês sabem que Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. E Lucas capítulo 24, versículo 49, olha só o que ele diz. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, porque eles já estavam vestidos. O Senhor Jesus já havia soprado o Espírito sobre eles. Mas agora o Senhor Jesus está dizendo, porque é Jesus que está dizendo isso. Vamos começar a ler no versículo 46, Lucas 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Graças a Deus. Agora vamos para o livro de Atos, escrito pelo mesmo evangelista Lucas. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do 1. Lucas diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, olha o versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Olha, é o mesmo Lucas. Ele está se referindo ao quê? Ao final do Evangelho, o capítulo 24, ele tinha registrado que Jesus tinha falado para eles ficarem em Jerusalém. Então o mesmo Lucas está pensando o final do capítulo 24 em conexão com o versículo 4. E aí ele acrescenta: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Deu basicamente 50 dias, né? Porque o Pentecostes, né? O dia de Pentecostes, 50 dias da Páscoa, como Jesus deu as últimas palavras na última Páscoa, né? Antes da sua crucificação. Olha o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Irmão, sempre teve gente querendo saber o dia da volta de Jesus. Sempre teve gente, irmão. Até naquela época tinha. Até hoje tem gente fazendo conta, marcando. Tem grupos religiosos que já erraram umas 10 vezes, mas continua no mesmo erro, querendo marcar a data da vinda do Senhor Jesus. Parece que está desde o início da igreja esse tipo de questionamento. Qual é a resposta de Jesus para todos que especulam ou marcam datas? A resposta é essa: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Glória a Deus. Então, para de querer descobrir data da volta de Jesus. Para de ficar fazendo contas intermináveis, porque isso é uma matemática humana maculada pelo pecado. Mas a palavra de Deus, os tempos, o kairós de Deus está sob o controle dele. E eu sei que essa palavra é uma palavra profética para a sua vida. Continue orando, porque chegará o tempo de Deus para a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não vos pertence saber. Irmão, será que vai ser amanhã? Não vos pertence saber. O que você tem que fazer? Esteja preparado. Esteja preparada para receber o Senhor. Versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Cuidado, hein? Que eu já vi um monte de gente dizendo: irmão, primeiro nós temos que evangelizar a nossa Jerusalém. Primeiro é só aqui nessa região, aqui, ó, Mário Gatti, Hospital da Mulher, o Camprev, é só a nossa Jerusalém. Para de bobagem, irmão. Não tem essa ordem. Primeiro Jerusalém, depois a Judeia, depois a Samaria, e depois, irmão, os missionários ficam para a última parte. Chega no final, vamos também evangelizar o mundo. Não é isso que o texto diz. O texto fala de simultaneidade. É ao mesmo tempo que você está evangelizando Jerusalém, você tem que evangelizar toda a Judeia, toda a Samaria
e os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. É simultâneo, não há uma ordem, primeiro isso, depois aquilo, depois não. Aqui está a ideia de simultaneidade. Portanto, irmãos, essa é a promessa que o Senhor enviou. E quando vai acontecer isso? Atos capítulo 2. Me acompanha aí na sua Bíblia, versículos 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, são 50 dias da Páscoa, Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Um elemento que me chama a atenção aqui, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e encheu toda a casa em que estavam ajoelhados, prostrados. Não, eles estavam participando do culto, assentados. Estavam assentados, irmãos. Então foi algo extraordinário, naquele momento foi algo de repente. Eles realmente estavam só cultuando a Deus, assentados. E Deus fez a obra. Porque tem gente que acha que para receber alguma bênção tem que estar ajoelhado, né, irmão? Não necessariamente. É um sinal de reverência, de amor, dobrar os joelhos, está tudo certo. Mas Deus ouve a sua oração independentemente da posição do seu corpo. Deus ouviu a oração de Jonas dentro do estômago do peixe. Deus ouviu a oração do ex-ladrão na cruz crucificado. Lembra de mim quando entrares no seu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então Deus ouve a oração, irmão, independentemente da posição do seu corpo. Agora, se você tem condições de dobrar os seus joelhos em reverência, amém, glória a Deus, está tudo certo. Muito bem, meus irmãos. Quarto, o versículo requer que se reconheça o ofício especial do apostolado, conforme também é enfatizado no versículo 23, desse mesmo capítulo. Então o Senhor Jesus soprou sobre os 11 discípulos, porque Judas já tinha se perdido. Então, aqueles 11 foi soprado e dada autoridade. Então, o apostolado. Pastor, então não existe mais apóstolo hoje? Existe, irmão. E que tipo de apóstolo que existe hoje? Aquela pessoa que vai levar a palavra de Deus em terras que nunca ouviram a palavra. É um apostolado isso. Agora, apóstolo que nem os 11, e depois Matias foi escolhido, então os 12 de novo, aquele modelo de colégio apostólico, aquele não existe mais. Por quê? Porque para fazer parte desse apostolado, a pessoa tinha que ter convivido com Jesus, tinha que ter visto Jesus. Isso era um dos elementos. Aí hoje as pessoas não tiveram essa oportunidade, porque nós já estamos no ano 2025, né, irmão? Então, aquele tipo de apóstolo, aquele colégio, aquele não tem mais. O que nós temos hoje são atividades missionárias, especialmente em países onde não tem evangelho. Por exemplo, Gunnar Wingre e Daniel Berg, apóstolo do Brasil, porque veio trazer a palavra no Brasil. Hudson Taylor, o apóstolo da China, porque foi levar a palavra de Deus na China, naquele mesma autoridade. Então, o apóstolo é no sentido de mensageiro, mas não com essa ideia de que tem a tradição apostólica, que está recebendo. Isso não existe, irmão. Isso é uma invencionice. Então, precisa tomar cuidado com esse versículo, porque tem grupos religiosos que insistem em achar que só o ministério deles, o grupo deles de líderes, é que tem o monopólio da salvação. Isso é uma piada, né? Até parece que o Espírito Santo se sujeitaria a um grupo de homens. Não, quem governa a igreja é o Espírito Santo, não é a igreja que governa o Espírito Santo. Então, embora fosse uma missão especial que o Senhor Jesus outorga aos seus 11 discípulos, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados,
e aqueles a quem retiveres lhes serão retidos, cuidado para não achar que algum tipo de denominação ainda detém o monopólio da salvação, porque não detém, tá? Nós precisamos entender a comissão e a missão, mas isso não significa que um clero, seja um clero antigo ou novo, tenta perceber prerrogativas, dizendo: a nossa igreja é a única que tem profeta, a nossa igreja é a única que tem apóstolo, a nossa igreja é a única que tem ancião, a nossa igreja... Tudo bobagem, irmãos. Isso é obra da carne. É toda uma tentativa de monopolizar a salvação. Em outras palavras, ele está dizendo: se você não for desse grupinho religioso, você não tem salvação, porque nós somos os únicos que temos legitimidade espiritual. Isso aí é uma blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque está enquadrando o Espírito de Deus. Isso não é possível. Isso não é possível. Deus opera como quer, quando quer e do jeito que quer. É a multiforme operação de Deus. Então, estender essa comissão e missão de João 20, 23 a um clero de qualquer denominação cristã e afirmar que esse grupo de homens foi quem recebeu os direitos e prerrogativas aqui enunciadas, é uma interpretação exagerada e sem fundamento exegético. São invencionice e tradições humanas para deter o monopólio da salvação ou o monopólio dos dons do Espírito Santo. Como se isso fosse possível, né, irmão? Até parece que um grupo religioso consegue pôr rédeas na pessoa do Espírito Santo. É extremamente blasfematório essa percepção de tradição apostólica. Trata-se de uma crença muito comum nos movimentos religiosos espúrios, não movimentos bíblicos, não ortodoxos, heterodoxos, alguns dominados por tradições antiguíssimas, e outros mais recentes, e usam essa mesma linguagem: nós somos os verdadeiros remanescentes, para dizer que tem legitimidade. Aliás, todo grupo religioso, todo grupo religioso tem o costume de querer ter as suas origens no dia de Pentecostes, porque é o dia do nascimento da igreja. Todos eles fazem verdadeiros marabalismos para tentar ter uma raizinha lá em Atos capítulo 2. Isso é da natureza de todo tipo de religiosidade. Então, não é uma crença séria. No fundo, se equivalem tanto os que têm tradições antigas como os mais novos nesse segmento. Todos eles se equivalem na crença vã e espúria de querer tomar o monopólio das coisas divinas para a sua própria denominação. Tem igreja aqui no Brasil que fala: para você ser salvo, você tem que ser dela, porque ela acha que é a graça. Isso é uma blasfêmia, irmão. É uma blasfêmia falar isso. É assustador uma pessoa que tem coragem de querer dominar ou ter o monopólio da salvação. Isso é característica de movimento sectário. Isso é uma característica de seita religiosa. Há duas, então, obras distintas da atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Todos os crentes em Jesus recebem a pessoa do Espírito Santo ao serem regenerados, e a seguir pode ter também a experiência do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder para serem testemunhas. A Bíblia deixa claro que quando confessamos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo, somos selados no Espírito Santo, conforme Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Os discípulos já haviam recebido então o Espírito Santo, eles tinham sido selados, o Senhor Jesus tinha soprado sobre eles e dito: recebei o Espírito Santo, mas mesmo assim o Senhor Jesus faz a promessa do Pai, que é o revestimento de poder a eles. Então não pode confundir
o selo do Espírito Santo, quando somos regenerados pelo Senhor, com a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Como podemos observar, os discípulos então já tinham o Espírito Santo. Conforme o nosso textuário, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Mas eles precisavam agora serem revestidos de poder. Em Atos 1,4 diz: e estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse que de mim ouvistes. Amém. Então, irmãos, nesta lição de número 10, nós vamos analisar dois momentos significativos. O primeiro, a afirmação do Senhor Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam a pessoa do Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. E, em segundo lugar, há uma ligação entre a visão regeneradora da pessoa do Espírito Santo no Evangelho de João e a perspectiva capacitadora do Espírito Santo que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Qual é a palavra-chave dessa lição de número 10? Espírito. Essa é a palavra. Na verdade, para ser mais adequado, seria a palavra grega paráclitos, que é mais especificamente o Espírito Santo. Na escola teológica a gente usa também a palavra pneumatologia para a disciplina que vai estudar o Espírito Santo. Eu sempre recomendo que se use a palavra paraclitologia, porque a palavra paraclitologia só pode ser o Espírito Santo. E a palavra pneumatologia pode ser qualquer vento. Pneuma, não está errado usar, mas é mais abrangente, pode ser vento, pode ser até pneu literalmente. Pneumática, vem tudo da palavra pneuma. Então eu acho ela muito abrangente. Por isso eu sugestiono a palavra paráclitos, que só pode ser o advogado, o consolador. Então, a nossa lição, o primeiro tema é a promessa do Pai. 1.1, Jesus enviará o Consolador. É isso que nós lemos em João capítulo 14. Ele vos dará outro, alos, outro Consolador da mesma espécie. Este Consolador, Jesus disse que é o Espírito Santo. E ele habitaria conosco para sempre, graças a Deus. Então não virá uma quarta pessoa, não existe. A pessoa do Espírito Santo habitaria conosco para sempre. Em João capítulo 16, é mencionado que o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é evidente pela atuação regeneradora da terceira pessoa da unidade divina. Graças a Deus. 1.2, o Consolador. A palavra grega traduzido como Consolador é paráclitos, cujo significado refere-se a algum chamado para ajudar, ajudador, encorajador ou intercessor por outra pessoa. Por isso, advogado ou consolador. Assim, um paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado, de consultor especial, ou ainda como um que auxilia nos momentos de dificuldades ou momentos relevantes. A expressão, então, outro consolador, designa, então, a pessoa do Espírito Santo, uma outra pessoa. Jesus é uma pessoa, ia deixar outra pessoa no lugar dela. O termo grego, então, alos, significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza. Então é uma outra pessoa, mas da mesma natureza. Tá? Reafirmando então a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Santíssima Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Porque a doutrina da Trindade é uma doutrina teológica. A palavra Trindade é uma palavra teológica. O que significa Trindade? 3 pessoas
eternamente subsistente num só Deus. Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Cuidado, porque eu vi uma pessoa que comentou aí na última aula, escreveu lá, Trindade. São 3 divindades. A pessoa não entende nada, tadinha. Não tem conhecimento, irmão. Isso não é trindade, isso é tríade. 3 divindades é tríade. Tríade, 3 divindades. Trindade são 3 pessoas, um só Deus. Por quê? Na Bíblia nós temos 2 premissas. Primeira, só existe um Deus verdadeiro. Só tem um. Então a divindade é única. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, só existe um Deus verdadeiro. Mas no Novo Testamento e também no Antigo, nós vemos 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Como conciliar isso? Trindade. Um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. O Pai fez o plano da redenção. O Pai não se fez carne. O Pai não se fez carne. O Pai fez o plano da redenção e enviou o seu Filho. João 3,16. O Filho se fez carne e morreu na cruz do Calvário. E voltou ao Pai e enviou a 3ª pessoa da unidade divina, que é o Espírito Santo, que convence você que o Pai fez um plano e que o Filho foi o remidor da humanidade. Porque se o Espírito Santo não te convencer também, não adianta nada. Então as 3 pessoas atuam para a nossa salvação. Mas Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Então não podemos confundir as pessoas nessa unidade divina. Então, para quem escreveu que Trindade são 3 deuses, estuda um pouquinho mais, que você vai descobrir que 3 deuses é tríade. Trindade são 3 pessoas e uma só divindade. Muito bem. 1.3. A expressão do Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos vem de órfãos, que está presente em João 14:18. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por um acaso que o Senhor Jesus chama os seus discípulos de filhinhos, no capítulo 13, versículo 33. Nessa relação pessoal entre o Senhor Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Agora preste atenção, os cristãos não são órfãos porque o Espírito Santo foi dado a nós. Há uma tradição religiosa que diz que os cristãos não são órfãos porque tem a Virgem Maria. Ora, Maria é um exemplo de fé, nós temos um amor profundo pela Mãe do Senhor, como um exemplo de santidade, de fé e de obediência. Mas nós não somos órfãos porque temos Maria por mãe. Nós não somos órfãos porque temos o Consolador, que é o Espírito Santo da promessa, a 3ª pessoa da unidade divina. Porque Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Glória a Deus. Então nós não somos órfãos porque temos o Espírito Santo que nos orienta e nos guia. Resuminho, ou então sinopse do primeiro texto, do primeiro tópico. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Paráclitos, o Consolador, e que não abandonaria os seus discípulos. Religiões orientais tentaram se legitimizar, dizendo que Jesus tinha citado o seu fundador. E aí pega o Evangelho de João, está vendo? Esse Consolador aí é o fundador da minha religião. Quem fez isso primariamente? Os maniqueus do século IV. Foi os primeiros a utilizarem para se legitimizar na Pérsia, que Jesus tinha falado do fundador do maniqueísmo. Aí o Mani falou que era o Consolador. Século VII, apareceu Maomé, o profeta da religião islâmica. Teólogos islâmicos hoje falam também que Jesus citou Maomé, o Al-Mahdi, Muhammad, dizendo que o Paráclito, só que eles falam que a nossa Bíblia foi corrompida.
Então, em vez de Paráclitos, a palavra grega correta seria Períclitos. Só que, irmãos, que nós temos mais de 24 mil manuscritos grego antes do século III, do século IV. Maomé apareceu só no século VII. Nós temos mais de 24 mil manuscritos e todos falam que a palavra grega é Paráclitos. Não tem um manuscrito grego que fala essa história de Períclitos. A tradição islâmica diz que o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram corrompidos. Os muçulmanos aprendem assim. Eles não acreditam na Bíblia, porque para eles o Antigo Testamento foi corrompido e o Novo Testamento foi corrompido. Então eles só creem no livro sagrado deles, chamado Alcorão. Só que nós temos um problema com essa teologia, um problema gravíssimo. Porque se Deus não teve capacidade de preservar a sua palavra, que é o Antigo Testamento, não teve capacidade para preservar a sua palavra, que é o Novo Testamento, então esqueça, não tem mais livro santo. Agora, jamais Deus permitiria que a sua palavra fosse corrompida. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para ensinar e discernir tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4:12. Então, irmãos, é uma blasfêmia dizer que o Antigo Testamento foi corrompido e que o Novo Testamento foi corrompido. Isso é blasfêmia. Por quê? Porque você está dizendo que Deus não teve capacidade de preservar a sua própria palavra. Seria um absurdo. Então, se Deus não tem capacidade de preservar o Antigo Testamento nem o Novo, então esqueça qualquer outra obra. Porque quem que me garante que a obra deles agora foi preservada? Se Deus não teve capacidade de preservar as demais. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é santo, justo e verdadeiro, e Ele vela pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, para nós basta o Antigo e o Novo Testamento, que é a Bíblia Sagrada. 2.2. Assim, ainda antes de entrar no ponto 2, tem ainda, irmãos, movimentos hoje, que também fala que é o Consolador. Existe uma igreja no bairro de São Paulo, no Tatuapé, chamado Igreja Apostólica Santa Avó Rosa, que ensina que a Santa Avó Rosa é o Consolador, prometido por Jesus. Blasfêmia, irmão. Todo esse tipo de religiosidade são blasfematórias. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus declarou quem é o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo da verdade. Ele é o Consolador. E Jesus disse que Ele estaria em nós para sempre. Então não precisa alguém aparecer hoje dizendo que é o Consolador, porque não dá para aceitar isso. Em hipótese alguma. Todas as religiões que disseram que o seu fundador é o Consolador, citado por Jesus, todas desenvolveram uma crença impossível. Porque Jesus deixa claro que o Consolador é a pessoa bendita do Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. Amém. Graças a Deus. Vamos lá então, irmãos, para o tópico 2. O Espírito habita os discípulos. 2.1, que é exatamente o nosso texto áureo. João 20:22. Assoprou o Espírito sobre os discípulos. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o Senhor Jesus apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22, começa no versículo de número 19. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, e vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai
me enviou, também eu envio a vós. Agora o nosso textuário, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então olha o contexto aí, o cenário em que Jesus apresenta então como ressuscitado, com o corpo glorificado, e ele então expressa essa palavra cumprindo a sua promessa. Capítulo 2, 2.2, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Então, no capítulo 20 do Evangelho de João, contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas, e eu disse isso no meu comentário do textuário. Mas vamos ver o que a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das Bíblias mais lidas, né, pelos pentecostais no Brasil, ela oferece uma observação muito interessante do versículo. O que a Bíblia de Estudo Pentecostal declara? Ela esclarece que a palavra grega, traduzida por assoprar, é enfusal, infusão, né? A ideia da infusão, enfusal, o qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é o nome de uma Bíblia, a primeira tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, da língua hebraica para a língua grega. Segundo a tradição, 200 anos antes de Cristo, o rei do Egito, Ptolomeu Filadelfos, pediu um exemplar do Antigo Testamento para ele colocar na grande biblioteca de Alexandria, a capital do seu império, do Império Ptolomaico do Egito. E segundo a tradição, 72 rabinos traduziram a Bíblia em 70 dias. Por isso o nome Septuaginta. Então, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Como os rabinos ficaram um pouco confusos, não sabiam se podiam traduzir a palavra de Deus ou não, porque era uma coisa nova, eles nunca tinham feito tradução do hebraico para uma língua secular, como era o caso, uma língua pagã, como era a língua grega. Então eles resolveram traduzir os 39 livros, que na época não eram divididos em 39, na época era dividido em 3 partes apenas, que é a lei, escritos e salmos e profetas, lei, salmo e profetas, ou leis, escritos e profetas, e então eles traduziram os 39 livros do Antigo Testamento, mais 14 livros da cultura popular. Então, a Septuaginta possui 39 livros, como tem o seu Antigo Testamento, mais 14 livros que nós, com o tempo, passamos a chamá-los de livros espúrios, ou apócrifos. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, reviu isso, tirou 7 livros apócrifos e permaneceu 7. Por isso, na Bíblia Católica, a Vulgata Latina, que foi batizada na Septuaginta, manteve os 39 livros, mais 7 livros que não são inspirados, ou como os teólogos católicos apelidaram de segunda inspiração, ou segunda mão. E por que aconteceu isso? Porque Jerônimo, no 4º século, ele estava em Jerusalém, traduzindo uma Bíblia oficial na língua latina, que era a língua da igreja, e quando chegou nos livros apócrifos, ele ficou em dúvida, escreveu para o Papa Damásio, em Roma, se ele devia manter os livros apócrifos ou tirá-los. E o Papa, extremamente conservador, falou: é melhor não mexer, traduz como está aí. E é por isso que ficaram os livros apócrifos. Mas na Bíblia, tanto dos judeus como nossa, não tem os livros apócrifos. Só são os livros inspirados por Deus. Os demais livros nos ajudam na perspectiva histórica ou de conhecimento de época, mas não são inspirados por Deus, porque eles têm erros históricos, geográficos, políticos e teológicos. Então, só para você saber o que é a Septuaginta. Na versão grega, então, da Septuaginta, aparece Gênesis 2:7, com a expressão fôlego de vida. Também lá no profeta Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, assoprar sobre os mortos para viverem. Portanto, a expressão presente em João, no nosso textuário, capítulo 20, versículo 22, sugere, aponta que o Espírito foi soprado para trazer vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos.
como uma obra do Espírito Santo, ocorrida então no dia de Pentecostes. 2.3, um episódio anterior ao Pentecostes. Esse assunto, esse sopro de Jesus sobre os discípulos, foi anterior ao dia de Pentecostes. Tá? Quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção, assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos a partir daquele momento especificamente. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criatura, completamente regenerados, e sendo governados e habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Isso é notório na vida de Pedro. Isso fica claro na vida de Pedro. Uma coisa é o Pedro antes de receber o Espírito Santo. E outra coisa é o Pedro depois que ele recebe a atuação do Espírito Santo. Posteriormente é que ocorreu o Pentecostes, que foi essa segunda obra, que é a obra capacitadora do cristão. Resuminho então do tópico 2, João capítulo 20, versículos 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E o terceiro tópico, a expressão de repente, o aparecimento de Jesus em João 20, refere-se ao período compreendido entre a Páscoa judaica e o dia de Pentecostes. Na Páscoa, o cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo o Senhor Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudamos no primeiro trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se o quê? A festa da colheita, que no grego ficou chamado de Pentecostes. Foi ao final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, de repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, que foi o derramamento do Espírito Santo. 3.2, todos foram cheios do Espírito Santo. Então nós observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá essa obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos em Cristo, os crentes, sejam cheios do Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam a expressão ser cheio do Espírito Santo ao batismo do Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo, e consequentemente começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 3.3 para fecharmos esse tópico. E começaram a falar em outras línguas. Línguas espirituais são chamadas glossolalia. São línguas espirituais que popularmente ficou chamado de línguas estranhas. Mas são línguas espirituais e isso é a evidência que a pessoa foi revestida de poder. Que a pessoa foi cheia do Espírito Santo. Ou que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então o batismo no Espírito Santo constitui de uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. Claro que essa experiência não se limitou só para os discípulos. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja até os dias de hoje. Falar em outras línguas evidenciou essa obra capacitadora. As outras línguas, glossolalia, são línguas ininteligíveis e é a evidência externa do batismo no Espírito Santo. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, está lá, no próprio capítulo 2, diz que muita gente, porque Jerusalém tinha muita gente, que vinha de todos os países, era a festa da Páscoa e depois Pentecostes, e a pessoa que era batizada com o Espírito Santo, ela estava falando língua estranha, ela estava falando mistério, línguas espirituais, mas o Espírito Santo fazia que algumas pessoas compreendessem, não foram todas, porque às vezes você pensa que todo mundo entendia, não, só algumas pessoas. Como que eu provo para você que só algumas pessoas entenderam? Porque a maioria da população achou que eles estavam bêbados. Por que eles acharam que eles estavam bêbados?
porque eles não entendiam nada, vinham falando línguas ininteligíveis. Só entendia algumas nações que o Espírito Santo é que revelava. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É a operação do Espírito Santo. Não são línguas humanas. Não é a xelolália. Eu estava em Jerusalém, no cenáculo, e o guia turístico judeu falou, aqui aconteceu um fenômeno. De repente, os cristãos começaram a falar inglês, português, latim. Tá? Eu falei, não é isso que está escrito na Bíblia, não. Aí ele, não, vamos ler. Não, está falando que eles falavam línguas conforme o Espírito Santo permitisse que eles falassem. Não pensa que eles começaram a falar de uma outra língua, não é isso. É o Espírito Santo que revelava para as nações. Mas eles estavam falando línguas estranhas, não eram línguas ininteligíveis. Não era xenolália. Como podemos compreender que não se tratava de línguas humanas e conhecidas, porque a população de Jerusalém conhecia as línguas humanas. Se alguém estivesse falando grego, eles saberiam, porque, segundo os historiadores, mais de 200 mil pessoas de todas as nações estrangeiras estavam em Jerusalém. Então eles saberiam se a pessoa estivesse falando outra língua. E jamais, então, eles teriam feito essa declaração. Atos 2, 13 e 16. E outros, zombando, diziam, esses estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Por que eles acharam que eles estavam embriagados? Porque eles estavam falando de línguas ininteligíveis, eles não entendiam. E olha que a população de Jerusalém estava familiarizada com línguas estrangeiras. Se dizem os historiadores que de 125 mil estrangeiros a 35 mil, cada um faz a sua conta aí, de estrangeiros em Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 9 a 11, relata que estavam em Jerusalém homens religiosos de todas as nações, judeus e prosélitos. Aí olha o que eles dizem, como pois, eles estavam admirados, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Então a pessoa ouvia na sua própria língua e entendia, mas os crentes batizados com o Espírito Santo estavam glorificando a Deus em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Que línguas? Línguas humanas? Não! Línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Línguas espirituais. Mas o Espírito Santo revelava para outras nações. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendida por alguns ouvintes que recebiam a revelação do Espírito Santo. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, audíveis do batismo no Espírito Santo. Olha só, outro registro em Atos, que aponta para a mesma realidade, é o batismo do Espírito Santo na casa de Cornélio. Ali não haveria necessidade alguma de línguas, porque tratava-se de uma família italiana, a família de Cornélio. No entanto, a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículos 40 a 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha só, meus irmãos, para justificar-se perante a igreja de Jerusalém e os irmãos da circuncisão, que questionavam e inquiriam o apóstolo Pedro, por ter entrado na casa de Cornélio, que era um gentil, um incircunciso. Olha a declaração de Pedro, em Atos capítulo 11, versículo 15 e 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo,
como também sobre nós no dia de Pentecostes. Olha só a analogia, a comparação de Pedro. O que aconteceu na casa de Cornélio, que não tinha um monte de gente de outras línguas, portanto não haveria necessidade de línguas estranhas, mas a evidência do batismo do Espírito Santo são as línguas estranhas. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, Pedro declara que a família de Cornélio foi batizada no Espírito Santo e falou línguas estranhas, igualzinho no dia de Pentecostes. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Portanto, a evidência de que o crente é revestido do poder são as línguas estranhas. E a igreja de Corinto? Era comum a prática de falar línguas estranhas. Olha só o que Paulo fala: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Não eram línguas humanas, são línguas espirituais, porque o assunto lá é sobre a ordem no culto, é sobre línguas estranhas. Finalmente, Paulo exorta a igreja, e isso é bom para todos que estão aqui nessa escola bíblica dominical. 1 Coríntios 14, 39 e 40, irmãos, olha só o que diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Não pode proibir. Se alguém estiver falando em língua estranha, não pode proibir. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Está vendo, irmãos? Isso é a ordem no culto. Então a igreja era normal falar línguas estranhas. Então, para nós fecharmos, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e também com o revestimento de poder. E o Evangelho declara: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, clame e pede. Essa é uma das doutrinas que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque batismo no Espírito Santo só Jesus pode fazer. Seu pastor não tem autoridade para te batizar no Espírito Santo. A sua religião não te faculta isso, mas o Senhor Jesus é o batizador. Ele pode te revestir de poder. Você pode ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus é o batizador. Portanto, esses movimentos carismáticos que você vê por aí, esses líderes religiosos que falam, fala em língua aí, lá, que querem ensinar os outros a falar em língua, isso é uma blasfêmia, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. Ele tem todo o poder e Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua abençoando a sua vida. Busque a promessa do Pai. Até a volta do Senhor, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador regenerado. E Deus abençoe a todos os irmãos. Nossa viagem para Israel, se Deus permitir, 16 a 24 de novembro de 2025. Se você ligar na Renova, 019-3241-2424, diga que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bom? E, irmãos, se alguém quiser adquirir os nossos livros, este é a DEC, 19-99632-5353, os 3 livros à disposição dos irmãos. Foi muito bom estar com vocês, Deus abençoe a todos. Se você quiser assistir essa aula, está disponível também no YouTube do professor Alberto. Que vocês tenham uma semana de bênção.